Saudações a todos os irmãos e as irmãs que nos acompanham aqui nas nossas reflexões a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos refletir um pouco sobre o capítulo 17, Sede perfeitos, o dever. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus, Mateus 5:48. E o Espírito Lázaro, ao falar do dever, diz: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Então Lázaro vai nos falar do dever moral para conosco e para com o próximo e para com a sociedade. É claro que temos os deveres profissionais das nossas vidas também, né? Mas ele vai nos dedicar então essa reflexão ao dever moral. Na ordem dos sentimentos, o dever é mais difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, as atrações entre o interesse e o coração, né? Entre o querer e o poder, e o que o nosso sentimento diz que devemos fazer. Mas muitas vezes o interesse sobressai, né? Não têm testemunha as suas vitórias e não estão sujeitos à repreensão suas derrotas. É íntimo, aquilo que fica dentro de nós. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e das paixões. Temos o nosso livre-arbítrio de agir, mas por vezes somos levados pelas paixões, né? E só que a nossa consciência sabe se agimos certo ou errado. Por mais que não comentamos, né, esses nossos atos com ninguém. Fique entre nós, mas está na nossa consciência. O dever principia para cada um de vós, diz Lázaro, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. É a fronteira das nossas relações, né? O nosso dever é ir até onde podemos para ajudar o próximo e também até onde podemos permitir que o outro venha até nós, né? O respeito às nossas diferenças e os nossos interesses pessoais. Se alguém nos pede um conselho, a gente dá o conselho. Se alguém não nos pede um conselho, e se nós insistirmos em dar um conselho quando ele não solicitou, poderemos estar invadindo o espaço da intimidade do outro. Tenhamos cuidado com isso, né? Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pôde fazer, com relação ao bem, infinitamente vaio nas suas expressões. Não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos.
Todos nós passamos por dificuldades. Não existe distinção entre rico e pobre, entre instruídos ou menos instruídos, pois somos todos espíritos milenares que estamos aqui no planeta vivendo uma experiência na carne. E por vezes, em outras vidas, já poderemos ter vivido, quem sabe, na riqueza, mas pedimos para vir em uma vida na pobreza, ou vice-versa, né? Então, precisamos ter essa consciência de que não há diferença perante Deus. Todos somos seus filhos, assim como nós tratamos os nossos filhos com igualdade, né? Deus, muito mais. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo de sua própria causa. É o altruísmo que vamos desenvolvendo com o tempo, quando vamos adquirindo a capacidade de sermos empáticos, ou seja, a capacidade de compreendermos o outro, colocar-se no local, na posição dele e sentir-se como ele, e fazer algo de bom para auxiliá-lo, se possível, sem invasão. O dever é o mais belo laureal da razão. Descende desta como de sua mãe ou filho. Então o dever vem da razão, do nosso pensamento, do nosso raciocínio, do nosso pensamento, do nosso próprio julgamento e entendimento de como agir. O homem tende a amar o dever, não porque preserve de males da vida, males aos quais a humanidade não pôde subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso lado de errado. Se sabemos a forma correta de agir, temos que agir, independente da maioria. Temos que ser firmes no cumprimento do nosso dever perante nós, perante a nossa família e perante a nossa sociedade. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Então, quanto mais o homem se eleva em humanidade, maior é o dever, justamente porque maior é a sua compreensão do certo e do errado, e essa consciência do agir ou não agir. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então Deus quer de nós a perfeição, nos criou para sermos perfeitos. Por isso que o capítulo que Jesus nos traz é sede perfeitos. Sede perfeitos como vosso Pai que celestial, diz Jesus. Então fomos criados para a perfeição, mas para que cheguemos lá, precisamos ir adquirindo consciência do nosso dever perante esse nosso crescimento espiritual e perante a sociedade, a humanidade como um todo. Pois somos todos filhos de um único Deus e Jesus veio nos mostrar o caminho. Sigamos o caminho que o Mestre nos ensinou. Que possamos ter um bom dia, um dia de paz, de harmonia, de resignação, de fé e de cooperação uns para com os outros.
e que a cada dia possamos adquirir mais e mais a consciência do nosso dever perante nós, perante a sociedade e perante os desígnios de Deus. E que Jesus nos abençoe e ilumine. Que assim seja.